E o vídeo de hoje é super importante para quem quer ser au pair. Como responder às perguntas da Host Family e impressionar na entrevista? Então, bora lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para quem quer ser au pair. Como responder as perguntas da Host Family e impressionar na hora da entrevista. Se você está se preparando para este momento, dear, já sabe que essa conversa é essencial para conquistar a família certa e garantir uma experiência incrível do seu ano. Eu vou compartilhar aqui com você dicas para responder de forma confiante, autêntica e profissional. Mas antes de começarmos, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber mais dicas. Agora então, bora lá! A entrevista, dear, com a Host Family é um dos momentos mais importantes do processo de au pair. Ela é a sua chance de mostrar quem você é, falar da sua experiência e ao mesmo tempo conhecer melhor a família. O segredo para uma entrevista bem-sucedida, dear, é ser honesta, profissional e manter a conversa bem leve e natural. Não precisa decorar as respostas, mas a gente tem que estar preparada para falar sobre as nossas experiências e expectativas com o programa. Tem perguntas, dear, que são mais comuns na hora da entrevista com a sua host. Então, aqui eu vou abordar algumas delas e também deixar um exemplo de resposta para você se inspirar. Então, vamos lá. Uma pergunta que a host faz muito para a gente é sobre as nossas experiências. Ela pode falar assim: What is your experience taking care of children? Então, na sua resposta, você tem que falar mais ou menos assim: I have experience taking care of children of different ages. I have worked as a babysitter for 2 years, taking care of a 4-year-old and a 7-year-old. And I also worked as a volunteer in a daycare, organizing activities and helping with their routine. I love working with kids because they bring so much joy and energy. Então, dear, você fala do que foi a sua experiência, se foi voluntário, se foi babysitter, mais ou menos as idades e o que você fazia, um resumão do que você fazia. Não precisa falar tudo que a gente já colocou no application, porque ela já leu o seu perfil. Então, ela já viu lá que você trocava a fralda, que você dava banho, levava para passear. Então, aqui na conversa, para não ficar tão repetitivo e também falar o que ela já sabe, você dá um resumão e aí no final, dear, isso que é o mais importante. No final você fala o que te motiva a trabalhar com criança. Aqui eu deixei um exemplo, né? I love working with kids because they bring so much joy and energy. Então, eu amo trabalhar com elas porque elas nos trazem alegria, energia. Então, dear, é necessário você amarrar a sua experiência falando alguma coisa que seja positiva. Uma outra pergunta que elas fazem muito é: What ages do you feel most comfortable taking care of? Aí na sua resposta você pode falar: I have experience with children from 2 to 10 years, but I feel comfortable with all ages. I enjoy working with younger children because they are very curious, and I also like engaging with older children by helping them with homework and playing sports. Então aqui, principalmente se for uma família que tem 3, 4 kids, que é bem comum para os Estados Unidos, dear. Então tem diferentes idades e ela pode perguntar para você o quão confortável você está em trabalhar com idades diferentes.
Então você pode ressaltar os pontos positivos de se trabalhar com uma criança menor, que é a curiosidade, e o ponto positivo de se trabalhar com crianças maiores, que é ajudar na homework, jogar esportes, brincar, né, de esportes com eles. Então você ressalta o que é bom, todas as idades. Você pode se inspirar nessa resposta. Aí, dear, elas também perguntam sobre a nossa rotina e flexibilidade. Elas podem falar assim: How would you organize the kids' daily routine? Então, como você organizaria as atividades, as rotinas das crianças? Você pode falar: I would follow the family schedule and make sure the children have a good balance between activities and the rest. I love planning creative activities like arts and crafts and outdoor games. I also believe in keeping a structured routine to help children feel safe and comfortable. Então, mais ou menos, você fala aqui que você vai seguir a rotina da família e que você também gosta de balancear, né, as obrigações das crianças com atividades que dão prazer, atividades que estimulam a criatividade. Então, isso é uma boa resposta para dar para sua host, principalmente porque as famílias americanas, dear, elas não gostam muito de deixar as kids assistir TV ou ficar no iPad ou no videogame, que a gente chama de screen time, que é tempo de tela. Então, muitas famílias têm muito pouco tempo de tela. Esses dias eu falei com a minha aluna e a kid dela tem 1 hora por semana. E eu achei que as minhas kids tinham pouco. A minha kid tinha 1 hora por dia. A dela tem 1 hora por semana de screen time. Então imagina, você tem que ser bem criativa para achar aí uma solução para não deixar a kid na tela. Então falar coisas assim de criatividade, que você gosta de arts and crafts, é uma coisa muito positiva de se falar para sua host mom. Uma outra pergunta é: How would you handle a child's tantrum? Então, como você lidaria com a birra? Né? E você pode falar: Well, I think conversation is key. I would try to talk and understand the reason of the tantrum and find a solution together. Então, conversa é chave para tudo e que você entenderia a razão daquela birra e aí acharia uma solução com a criança. E elas também perguntam sobre direção da gente, né? A gente tem que dirigir muito como au pair. Do you have experience driving? E aí você pode falar: Yes, I have been driving for 3 years. E aí você põe os anos que você dirige. I am confident driving in different situations and following traffic rules carefully. I am also open to practice more to get used to driving in a new country. Então fala quanto tempo que você se sente confortável e que você está aberta a praticar, né, para dirigir aí no novo país. Outra pergunta que elas fazem muito é: Have you ever driven the snow or heavy traffic? Principalmente essa de heavy traffic. Principalmente se você for para uma cidade muito grande como Nova York, Los Angeles, DC, onde eu morei, que tem um tráfego mais pesado. Então elas querem saber se você tem essa experiência. E se você tem, você fala que sim. Se não tem, dear, você também seja honesta. Você pode responder: I have experience driving in traffic, but I have never driven the snow. However, I'm willing to take driving lessons or practice in safe conditions before driving with the kids. Então, essa última parte, você pode falar nos dois exemplos, quando você tem ou não tem experiência. Se você tem, você fala que tem experiência com trânsito pesado. Se não tem, fala que não. No, I don't have a lot of experience driving in heavy traffic because I am from a small city in Brazil,
but I'm willing to take driving lessons or practice in safe conditions before driving with the kids. Então, essa última parte você responde nas duas. Você está disposta a ter aulas, se for preciso, para até que eles se sintam seguros em você dirigir as kids. Uma outra pergunta que eles fazem bastante é sobre as nossas expectativas com o programa. Eles perguntam geralmente, What do you expect from our family? O que você espera da nossa família? Nossa, e se a gente não estiver preparada, não sai nada nessa pergunta, dear. Mas aqui eu vou te dar um exemplo para te salvar. Já anota aí. I expect to have a great relationship based on respect and open communication. I would love to be part of the family and share experience while maintaining a good balance between work and personal time. Então, eu gostaria, né, de ter uma família que me respeite e que tenha uma comunicação aberta, que eu gostaria de ser parte da família, mesmo que a gente sabe que não é tão assim. Chegando lá, você vai ver que esse discurso de part of the family não existe, só existe na teoria, dear. Por mais que a família seja bacana, você nunca vai se sentir part of the family. Eu tenho amigas que tiveram um ano incrível com as famílias, que respeitavam e convidavam elas para tudo. Eu também era convidada para tudo da minha família, mas mesmo assim, a gente não se sente part of the family. Mas é legal para falar aqui na entrevista. E aí que você gostaria então de ser como parte da família e também ter uma vida equilibrada entre o trabalho e o seu tempo livre, né? O tempo que você tem para você. Outra pergunta é: How do you handle difficult situations or conflict? Eles perguntam como a gente lida com situações difíceis. Por quê? O intercâmbio em si, ele é difícil, dear. Você pode perguntar para qualquer uma que foi como au pair. Todas nós, de um jeito ou de outro, sente muito a homesickness, né? Que é a saudade de casa. A gente sente muito o impacto cultural. A gente sente a diferença de estilos de disciplina ali da família. Pode ser uma família ótima, dear, mas você vai se sentir inadequada, um peixe fora d'água por pelo menos, aí eu sempre digo para as minhas alunas, pelo menos uns 3 meses. Pelo menos foi comigo assim. 3 meses você se sente meio que um peixe fora d'água. Parece que ali você se sente inadequada naquela situação. Você não sabe se abre a porta da geladeira ou se esconde no seu quarto forever. Eu me senti assim. Então, dear, é um intercâmbio que a gente tem que lidar muito com conflitos. Não só os conflitos com as crianças, mas o conflito conosco, né? Com o choque cultural e toda essa carga de coisa nova que a gente tem quando a gente vai para um outro país. Uma solução é sempre conversa para resolver conflitos. Você pode falar assim: I like to talk openly and find a solution that works for everyone. With the children, for example, we have to stay calm to solve the conflict. Então, simples, direta e a base de tudo é comunicação, dear. Então, agora que você já sabe como responder às principais perguntas, aqui vão algumas dicas para você se sair ainda melhor na entrevista, dear, porque não é só pergunta e resposta, não é só isso, né? Senão fica um interrogatório. Então, para se sair bem, você tem que ter linguagem corporal também. Então, sorria, dear, mantenha contato, o visual, né? Não fique muito assim na câmera. Cuide do seu ambiente quando você estiver falando com a sua família, ok? Que seja um ambiente que proporcione uma conversa que dê para você escutar bem, que dê para você falar bem. Faz no seu quarto, longe de barulho, se possível.
fale de forma clara e objetiva e sempre tenha sua postura diante assim da câmera, para que você passe uma imagem confiante e uma imagem de uma pessoa que trabalha com crianças, né, dear? Uma pessoa feliz. A gente sabe que a gente não é o feliz o tempo todo, mas para trabalhar com crianças a gente precisa ter esse entusiasmo. E por falar em entusiasmo, mostre então que você está animada com a experiência e realmente gosta de trabalhar com crianças. E aí você também, para não ficar só aquela coisa de pergunta e resposta para você, pergunte também para as famílias, mostre interesse neles. Às vezes a gente está tão preocupada em responder as perguntas deles que a gente não faz pergunta e aí mostra um certo desinteresse. E não é o que você quer passar, certo? Então faça perguntas do tipo: What do the kids like to do in their free time? Mostre interesse pelas kids. Ou, what are your expectations for the au pair? Então, qual é a sua expectativa com a au pair? Então, isso vai mostrar que você está interessado em saber mais sobre eles. E aí, dear, no final da entrevista, você sempre agradeça, seja cordial. Você fala, thank you for your time, I'm really excited about this opportunity, or thank you for your time, it was really lovely to know your family. Foi adorável conhecer sua família. Eu sei que a gente fica nervosa, às vezes é difícil lembrar, mas lembre-se de ser polite, né? Educada pelo tempo deles, de estar ali. Afinal, você não está fazendo somente uma entrevista para você escolher um match e ir para os Estados Unidos. É muito mais do que isso. Você vai morar com essa família por 1 ano. A conversa tem que ser light. A gente não tem que ir só por feeling, porque ir só por feeling também a gente se estressa, porque aí não tem benefícios e tal, e o seu ano não é legal quando você não tem um carro, você se estressa quando o banheiro é no mesmo andar que as kids. Então é um balance, um equilíbrio entre o feeling que a gente tem pela família e os benefícios que elas vão nos oferecer. Mas aqui na hora da entrevista é a sua oportunidade de você extrair da família informações e aí refletir se é aquilo que você quer para o seu ano. Seja educada, mesmo que a entrevista não tenha sido lá aquelas coisas. Essa é a minha dica para vocês, ok? Então essas foram algumas das dicas para você mandar bem na sua entrevista com a Host Family, dear. Eu espero que tenha te ajudado. E se você quer saber respostas para mais de 200 perguntas, eu criei um curso somente focado nas entrevistas com as Host Families, dear. E por somente R$ 37,00 você pode ter acesso a todas essas perguntas e respostas e também estratégias para conseguir extrair informações valiosas da sua família e ver se aquele match vai ser um match perfeito para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui qual pergunta você achou mais difícil de responder e, claro, se inscreva no nosso canal para mais dicas sobre o au pair. Obrigada e te vejo no nosso próximo vídeo.